Fala pessoal, nós preparamos um super e-book sobre o CPCAD que vai mostrar o passo a passo de como lançar uma estrutura completa, exatamente como vocês estão vendo nessa série aqui do YouTube. E você vai poder deixar guardadinho para consultar quando você quiser. Você quer baixar esse e-book? É muito simples. No primeiro link aí da descrição, você vai clicar e será direcionado para o Messenger do Facebook. E lá nós vamos te fornecer o link para que você possa fazer o download. Simples, né? Então não perde tempo, no primeiro link aí da descrição. Vai lá! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série sobre o dimensionamento de um sobrado no CPCAD. A partir desse momento nós iremos dar início aqui à análise dos resultados, a ver aí o dimensionamento que o programa fez aí quanto à armadura necessária para os elementos aqui no CPCAD. O primeiro que a gente vai analisar é aqui das lajes, das nossas lajes maciças aqui. Então, para nós vermos aqui as armaduras, nós vamos vir aqui em vistas e vamos marcar aqui a armadura de reforço. No caso aqui, a gente vai marcar para ver somente a longitudinal e inferior. Então, ele mostra aqui para a gente, ó, FID 5 com 13, FID 5 com 13. E ele vai mostrando aqui todas as armaduras que foram calculadas. Ó, FID 6.3 com 11, aqui teve um aumento aí de armadura. Então, FID 5 com 13. E aqui também FID 5 com 13. Então, em todo esse espaço aqui. Nós podemos modificar essas armaduras vindo aqui em modificar armaduras. E a gente vai fazendo as configurações que forem necessárias. Por exemplo, vamos poder alterar agrupamento. Se nós quisermos modificar aqui essa armadura, por exemplo, para FID 6.3 a cada 11, a gente vem ali e faz essa alteração, ó, e ele já mudou aqui para a gente. Então vamos voltar aqui para o que estava, FID 5 com 13. Nós vamos deixar essa configuração padrão aqui. Clicando com o botão direito, ele volta a exibir aqui a tela de edição de armadura de lajes. Nós podemos aqui também apagar alguma armadura que nós não queiramos aqui na nossa laje. Por exemplo, se nós não quiséssemos essa daqui, ó, FID 5 com 13, a gente poderia apagar, porque já tem ela ali em cima, ó, com um ganchinho. Então a gente pode fazer essas modificações. Pode dar um Ctrl Z ali para voltar aquela armadura que a gente apagou. A mesma coisa nós podemos fazer aqui para a armadura transversal inferior, ó. Então, transversais inferiores a gente pode ir modificando aí o que for necessário. Nós podemos também fazer isso aqui para as negativas. Então, agora a gente vai trabalhando com a superior, ó, longitudinal superior. E aí nós teremos aqui as armaduras negativas e as armaduras aqui de borda livre, que o programa calcula aqui para a gente de acordo com o que é dado pela norma. Vamos vir aqui então em apagar armaduras, vamos apagar esse trechinho aqui. E agora a gente clica com o botão direito aqui e vamos alterar faixa de distribuição, eliminar as armaduras que se estendem, aceitar. Vamos clicar até aqui nesse ponto. Então, ele já trouxe aqui essa armadura de borda nesse ponto ali para a gente. Então, nós temos todas essas armaduras aqui de borda. FID 5 com 13. Aí de armadura negativa, FID 6.3 com 13 e FID 6.3 com 14. Nós podemos igualar ali. Como que nós vamos fazer isso? Vamos clicar aqui com o botão direito para voltar para essa tela aqui, ó. E vamos vir aqui em alterar diâmetro e espaçamento. Vamos colocar aqui que é a longitudinal superior e vamos pegar aqui o primeiro aqui diâmetro, que a gente vai pegar aqui então 6.3 e espaçamento foi de 13 aqui embaixo. Ó. Então vamos clicar aqui em aceitar e clicamos ali no que a gente quer mudar. Se a gente quiser mudar demais, é só ir clicando aqui em cima. Ele já vai fazendo aí a mudança para a gente. Então vamos dar um Ctrl Z ali para desfazê-las. Vamos deixar somente essa dali feita. Ó. Então, FID 6.3 com 13. E vamos modificar aqui também o comprimento. Então, vamos clicar ali de novo. E vamos colocar aqui agora em alterar extremos. Então, ele já está no mesmo ponto. Aqui a gente vai estar aumentando um pouquinho. Então, essa armadura. Vamos ver para que lado ali que a gente tem que aumentar. Então, vai para o lado de cá. Então, 2,50. Aumentamos aqui para o lado da esquerda. Então, 2,50, 2,50.
para ficar igual essas duas armaduras negativas ali. Vamos ver agora a armadura transversal superior. Nós podemos fazer as mesmas modificações que nós já vimos aí anteriormente. Então aqui já está mais ou menos configurada. Vamos deixar isso aqui como está. Vamos voltar aqui agora na longitudinal inferior. Vamos desmarcar essas outras. A verdade seria então a transversal inferior, que seria aí 6.3 com 19. E como nós vamos fazer para saber se essa armadura calculada está certa? Como que a gente vai fazer uma verificação dessa armadura calculada? Vamos vir aqui em isovalores. Nós temos aqui então os nossos deslocamentos. Vamos marcar aqui então esforço de dimensionamento. Momento X, quantidade inferior. É com essa daqui que a gente vai analisar. Então vamos dar um zoom aqui. Vamos trabalhar mais ou menos com essa quantidade aqui de zoom. Deu então um momento aqui, ó, se nós habilitarmos ver isovalores. Se nós habilitarmos aqui então ver isovalores, ver isolinhas com valores, ele mostra aqui pra gente, ó. E vamos marcar aqui também para ajustar automaticamente a escala se fazer um zoom. Que aí ele vai alterando aqui esses valores de acordo com o que a gente vai dando zoom. Então aqui deu 5.1 kN por metro. Então eu tenho uma tabelinha aqui, vai estar disponível aí no link do vídeo aí abaixo, para fazer o download dessa tabela. Então eu tenho uma tabelinha aqui, ó. O concreto que a gente utilizou foi um de 30 MPa. Vamos confirmar aqui. Vamos voltar aqui então em resultados. Obra, dados gerais. A gente utilizou um concreto de 30 MPa. Então, vindo aqui em isovalores, já está aberto aí na mesma posição que nós deixamos. Concreto de 30 MPa, o FYK do nosso aço de 500. E agora aqui em gama G, que é o fator aí de majoração dos carregamentos, a gente vai deixar 1, porque aquele valor já é o de dimensionamento. Então a gente não precisa majorá-lo novamente. Então lá foi um valor de 5.10. Então ficou aqui um MK e um MD igual. A altura aqui útil, a gente pode ter uma estimativa, por exemplo, nós temos uma altura aí de 10 da nossa laje, uma altura total, cobrimento de 2,5 que a gente assumiu de acordo com a NBR. O fio principal a gente vai considerar 6.3 e o fio secundário de 5. Então deu uma altura útil aí de 6.62. Então a gente insere ali, ó, a altura de 10 de 6.62. Ele dá aqui para a gente a posição da linha neutra, a área de aço calculada aí, ó, de 1.83, o mínimo de 1.50 e aquela que foi calculada. Aqui em verificações, ele vai fazer a verificação do x sobre d. Então, no caso, nosso x sobre d aqui é de 0,45. Se esse x sobre d ali que foi calculado fosse maior do que o limite, então vamos colocar ali só a título de curiosidade, ele mostraria aqui um erro nas verificações, ó. Então, voltando ali para o que é o correto, 0,45 de acordo com a NBR. Está ok aí a verificação da nossa linha neutra sobre a altura útil. Ela não está extrapolando aí o 0,45 estipulado pela norma. E agora a gente pode selecionar aqui a barra que nós vamos estar trabalhando. Então vamos ver aqui uma barra de 6.3, que tem uma área de 0,31 cm², vai dar aí φ de 6.3 com 16, e uma área de aço efetiva aí de 1,87. Então o que acontece aqui nessa tabela? Nós poderíamos colocar aqui 5.10 ali para todo mundo. Configurar isso aqui também, ó, ele calculou toda essa armadura. E aí nós poderíamos ir pegando aqui as barras, ó, 5, 6.3, 8, 10 e 12,5. E com isso a gente poderia verificar qual barra ia se encaixar melhor a cada situação. Por exemplo, essas barras aqui elas já estão descartadas, ó. A de 8 para cima elas já estariam descartadas no nosso cálculo, porque ela está dando um espaçamento muito grande, está dando aqui espaçamento de 25, 33 e 50. Além do que a área de aço efetiva, que é a quantidade de barras vezes a área dela, está dando 1,96, o que realmente a gente está utilizando de área de aço aqui de 5 milímetros está dando 1,96, que a gente precisa aqui somente de 1,83. Então, quando a gente vai comparando aqui com barra de 8, com barra de 10, vai ficando muito longe, ainda vai dando uma diferença muito grande. Então, não compensa a gente estar trabalhando então com essas barras aqui. A gente pode até apagar essa parte. E o que acontece agora? Nós temos aqui 5 e 6.3. Então, qual que vai ser o mais econômico aqui no nosso caso?
fit 6.3. Então vai dar fit 6.3 a cada 16 centímetros, que vai resultar aí em 1,87 centímetros quadrados de área de aço. Então a gente vai estar utilizando 1,87. O calculado foi 1,83. Se nós compararmos isso aqui com o valor dado pelo CIPECAD, nessa região aqui, ó, então vamos vir aqui, taxas de armadura, deu aí 1,76 centímetros quadrados de aço por metro. Então, 1,76 menos o que a gente está utilizando aqui, que foi dado pela tabela, 1,87, houve um erro aí de 0,11 centímetros quadrados por metro aí de armadura. Então, essa tabelinha aqui é uma boa forma da gente estar verificando aí os cálculos que foram realizados aqui pelo CIPECAD. Essa tabela, lembrando que ela vai estar disponível aí para download, gratuita. E essa tabelinha aqui também ela é muito boa para a gente calcular lajes manualmente. A gente pega laje por tabela, a gente encontra os esforços e coloca aqui. Por exemplo, se a gente tivesse uma laje com 2,96, se tivesse um gama G aí de 1,40, aí ele faria aí para a gente o cálculo. A gente só colocaria aqui, por exemplo, uma laje de 8, a gente estipularia aí uma altura útil para ela, então 0,5, a gente estipula ali ó, de forma prática, então 4,75, e aí já faz todo o cálculo aí para a gente. Então vai precisar de 2,12. A gente pode ir vendo aí qual que vai ser aquela armadura que vai se encaixar melhor nessa armadura que foi encontrada. Então, deu aí 2,18, o outro aqui de 5 deu 2,16. Então, a de 5 era melhor nesse caso, mais economia de aço. A de 8 já resultou num consumo maior, o 2,51, e um espaçamento de 20, está aqui mais ou menos no limite do que é ideal de trabalhar. Então, ficaria aí entre 5 e 6,3, sendo melhor escolher aí a de 5, que resultaria numa área de aço efetiva menor. Então, esse aqui é um exemplo hipotético do que a gente pode estar fazendo aqui na nossa planilha. Bem, com isso, então, a gente finaliza aqui a análise da nossa laje. Nós temos também a análise aqui das escadas. Vamos voltar aqui para a aba Resultado. Para a gente ver aqui a análise da nossa escada, nós vamos vir aqui em Escadas. Ó. E aí abre essa janelinha suspensa aqui, ó, esse menuzinho suspenso, aonde nós podemos editá-la, apagá-la, movê-la ou rotacioná-la. Nós podemos ver aqui também o detalhamento e ver os esforços de deslocamento. Clicando aqui em esforços de deslocamento e clicando sobre a escada, ele abre aqui uma coisa muito semelhante ao que a gente viu lá nas isolinhas. Então ele mostra aqui para a gente os esforços que foram obtidos, os esforços axiais em X e Y, os fletores em X e Y e os cortantes também. E temos aqui também os deslocamentos em X, Y, deslocamento total que está sofrendo aqui a nossa escada. Entretanto, ele só mostra aqui para peso próprio, sobrecarga e cargas permanentes. Ele não mostra aí combinações. Então a gente pode ir vendo aí o que acontece de acordo com o carregamento que a gente está utilizando, de acordo com cada uma das hipóteses, o que ela faz na nossa escada. E como o programa também não verifica flecha em escadas, a gente precisa fazer isso manualmente. Aí nós vamos fazer aqui as combinações manualmente e verificar se os deslocamentos estão dentro dos limites normativos. Então, vamos fechar isso aqui. E agora a gente pode ver aqui o detalhamento da nossa escada. Então, vamos clicar em ver detalhamento e clicamos sobre a nossa escada. É aberto então aqui o detalhamento aí dela, a armadura que foi calculada para essa escada. Aqui a gente também não pode fazer qualquer edição nessa armadura. Para fazer essa edição, a gente precisa configurar novas bitolas. Aí, para conseguir usar aqui na escada, a gente não consegue fazer isso aqui dentro do detalhamento. Aqui é somente um desenho mesmo. E como a gente pode ver aqui também, a nossa barra ela está diferente, ó, essas barrinhas aqui ó, em cima. Então a nossa armadura transversal está aí acima da longitudinal. Como que a gente muda isso? Vamos fechar aqui essa tela. Vamos vir aqui em obra, dados gerais. Vamos vir aqui em por elemento. E vamos clicar nesse botãozinho aqui, ó, nesse menorzinho. E
Disposição das armaduras. A armadura longitudinal é a mais próxima das faces externas. Então aí a gente define isso aqui. Vamos clicar aqui em aceitar, terminar e aceitar. Vamos abrir aqui novamente escadas, ver detalhamento. Vamos clicar sobre ela. Ele vai falar que o núcleo de escada foi alterado, a gente deseja recalcular. Vamos clicar em sim. Ele vai calculando aqui novamente para a gente. Cálculo bem rápido. E agora a nossa armadura longitudinal está acima e a transversal está abaixo. Mas a quantidade de armadura utilizada e as bitolas utilizadas continuam as mesmas. Então, esse daí é o que a gente pode fazer aqui quanto às escadas do nosso projeto. Aqui o módulo de escadas do CPCAD ele deixa um pouco a desejar. Em muitos casos é melhor a gente fazer isso aqui até manualmente, essas escadas. Mas dá para a gente aproveitar aqui o detalhamento e depois mudar somente o que for necessário lá no AutoCAD. A gente tem várias seções aqui que o programa desenha. Aí depois a gente só muda essa armadura aí que for necessária. A gente faz aí a verificação da nossa escada, ou até mesmo o dimensionamento e verificação da nossa escada de forma manual. E aproveita esse detalhamento aqui somente para mudar o que for necessário lá no AutoCAD. Aí o grosso do nosso trabalho já está pronto, a gente só modifica aí as armaduras e verifica também se nossa escada passa quanto ao ELS. Então, podemos clicar aqui em aceitar. O programa finaliza aí aquela tela de detalhamento da nossa escada. E com isso a gente finaliza também mais um vídeo aí da nossa série. Nos próximos vídeos a gente vai estar verificando aí tanto as vigas quanto os pilares do nosso projeto, bem como as fundações. Mas por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.